A primeira coisa em que o Apex se diferencia bastante do Integration Designer 9 é a questão do paradigma em qual a programação é orientada. No Integration Designer 9 a gente tem uma orientação voltada para devices, ou seja, você programa lá um controle, você programa um iPad, você programa um iPhone, enquanto no Apex você programa voltado para o dispositivo, para o source, né? Então a gente tem essa mudança de paradigma aí, e aí é onde as coisas ficam mais simples. No Integration Designer 9, por exemplo, se você precisar trocar um source, por exemplo, você tem um Blu-ray, vamos imaginar um caso hipotético de um Blu-ray, e você precisa trocar ele para uma outra marca ou para um outro modelo, que não é da mesma marca, você tem uma certa dificuldade, você tem que refazer quase todas as páginas, você tem que reassociar todos os comandos, enquanto no Apex isso é realmente bem mais fácil, só a gente vir fazer a troca do driver e as coisas já saem funcionando, porque a orientação dele é voltada para o source. Se a gente continuar com o pensamento sempre do Apex, do Integration Designer, o Apex ele acaba sendo um pouco mais difícil, porque a orientação dele realmente, como eu disse, ela é diferente, então a gente tem que pensar de uma forma diferente na hora que a gente vai construir a nossa programação. Se a gente continuar pensando da forma do Integration Designer, a gente vai trabalhar mais. Então a gente tem que usar isso a nosso favor e trabalhar com o Apex aí da forma com que ele foi concebido para que a gente consiga realmente ganhar tempo e fazer as coisas de forma mais rápida. Sem muita converseira, vamos começar aí adicionando um projeto novo, né, do zero. Então vou fazer aí projeto de demo. Salva aí na sua pastinha, sempre que você tiver um cliente, salva todos os arquivos do cliente dentro da pasta, drivers e etc, tudo dentro da pasta do cliente. Procurar não usar Google Drive, BoxSync ou o próprio Dropbox, né, para salvar essa programação diretamente nele, sempre trabalhar numa pasta local do seu computador e depois você colocar ela, fazer a sincronização depois com esses serviços, né? Então, nunca trabalhar com arquivo dentro das pastas sincronizadas, porque podem ocorrer erros de sincronização e acabar corrompendo o arquivo, isso é realmente ruim. A primeira coisa, então, é que a gente cria um projeto novo, a gente vai chegar nessa página aqui, que é onde a gente vai selecionar o processador. Inicialmente eu vou escolher uma XP6S, que é o principal, o processador principal do sistema. Se eu tiver processadores secundários ou processadores escravos, depois eu adiciono ele praticamente da mesma forma como eu adiciono no Integration Designer 9. Eu vou lá no processador, entro na propriedade dele e adiciono um processador novo como uma expansão. Então aqui eu coloco o XP6S, eu posso renomear ela aqui, então se por exemplo ela vai ficar no Home Theater, eu posso colocar o nome dela aqui, ou o nome da casa do cliente, fica a seu critério. Eu gosto de deixar só o nome da XP mesmo e adiciono o processador. E aí agora eu começo a montar o projeto em si, né, fazer a estruturação do projeto, começando pelos ambientes. Aqui, se a gente vier aqui nessa primeira drop-down aqui, a gente tem todos os ambientes por país, né, por linguagem, né? Então a gente pode escolher aqui português comercial ou residencial, e a gente pode escolher, tem já automaticamente aqui os ambientes, é só eu clicar em cima do ambiente e adicionar ele, que ele vai ser adicionado lá. No nosso caso aqui, então, a gente vai ter então um Home Theater e uma Suite Master, né? Então eu vou colocar lá primeiro a Suite Master eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho o Home Theater. Se eu não tiver o ambiente, eu posso simplesmente vir e escrever aqui embaixo o nome dele. E Add Room. O próximo ambiente que eu vou ter, eu quero ter uma varanda gourmet, por exemplo, eu tenho uma varanda para fazer a zona 2 do receiver ali, por exemplo, né? Então eu tenho aqui a varanda, posso clicar nele e um Add Room, e depois a suíte principal, completando nossos 3 ambientes aí que a gente vai ter nesse sistema. Próximo passo, então, a gente vai aqui para a aba Controllers, onde a gente vai adicionar os controladores aí, iPads, controles remotos, iPhones, né, Virtual Panels, KX e os painéis aí da RTI. Uma coisa que tem que sempre notar é que a gente adiciona esses painéis, esses componentes no sistema, então em cada um dos ambientes. Então, principalmente, por exemplo, se você for ter um iPad, por exemplo, que controla a casa inteira, você tem que instalar esse iPad na área global. Então, a gente seleciona o iPad, seleciona a área global, adiciono. Eu vou escolher aqui a template desse iPad. Geralmente, se você tiver uma outra template, ele vai aparecer aqui. Você coloca lá na pasta templates, ela vai aparecer aqui. E aqui a gente pode colocar o nome dele. Eu gosto de colocar simplesmente iPad, para não dificultar na hora do cliente acessar. Aqui a gente pode selecionar as páginas. Como é a página principal, ele sempre vai pedir para adicionar uma, não tem como eu tirar. Então eu posso vir aqui e adicionar esse device.
Feito isso, eu quero no Home Theater ter um controle, um T4X, para controlar só o Home Theater. Então eu seleciono o Home Theater, o controle T4X dentro do Home Theater, adiciono a próxima página, coloco o nome dele aqui, seleciono as páginas, a template que ele vai ter e adiciono o device. Então aqui eu posso continuar colocando iPhone, colocar todos os dispositivos aí que eu vou ter na casa, todos os controladores que eu vou ter na casa. Bom, passando para a parte de drivers agora é onde a coisa começa a tomar mais forma, onde o projeto começa a tomar agora as formas de áudio e vídeo, onde eu vou colocar aí os equipamentos aí que eu tenho no sistema, os drivers two-way, né? Só lembrando sempre que os drivers two-way que são otimizados para Apex, né, que eles são feitos, que eles são otimizados na verdade para Apex, ele tem essa pontinha verde, esse green dot aqui nele, indicando que eles são otimizados para o Apex. Quando ele não tem o green dot, significa que ele não é otimizado para o Apex. O que isso quer dizer então? Que na verdade o drive vai funcionar normalmente, a única coisa é que, por exemplo, ele não vai ter recursos avançados, por exemplo, as tags, as coisas que a autoprogramação dele não vai existir, ou seja, você vai ter que vir e fazer isso na mão, mas isso não impede o driver de funcionar. Uma coisa que eu vejo muito pessoal às vezes falar é, por exemplo, um driver ele funciona só no Apex ou ele funciona só no Integration Designer. Isso não existe. O driver ele sempre vai funcionar nos dois sistemas, tanto o driver que ele é otimizado para o Apex ele vai funcionar no Integration Designer, e tanto o driver que é só que não foi otimizado ele também vai funcionar no Apex sem problema algum. A única coisa só que no Apex a gente não tem as facilidades aí, as melhorias que o sistema proporciona. Então aqui eu vou adicionar, por exemplo, eu tenho o sistema que a gente tem que fazer a divisão das coisas aqui. No two-way eu vou colocar só o driver do Denon, né? Ele vai ficar numa área global, porque como ele vai ser a zona 1 para o Home Theater e a varanda vai ser a zona 2, então a gente tem que fazer toda essa distribuição de zonas. Então eu pego aqui a zona dele, a zona 1 vai ser o Home Theater, clico em próximo, posso deixar o nome aqui normal, e uma coisa aqui muito importante para lembrar, como esse receiver ele é quem vai controlar o áudio desse ambiente, então a gente sempre deixa marcado aqui, ó, Set as Room Audio Source. Ele vai marcando essa opção, ele já vai mapear automaticamente o volume em todas as páginas desse ambiente. Então a gente não tem mais que se preocupar com o volume para esse ambiente quando eu faço isso. Adiciono o device e a zona 2 vai ser a minha varanda ali que eu tenho o som ambiente. Selecionei a zona 2, selecionei a varanda, adiciono. Ele também é o controlador de áudio dessa varanda, né? Então eu deixo sempre setado o set as room áudio, que ele vai controlar o áudio desse ambiente. Adiciono o device, feito. Drivers que a gente costuma colocar sempre para dar um agrado para o cliente, para deixar uma coisa mais bonitinha, é o Error Driver, né? Eu sempre gosto de colocar, é uma coisinha bonitinha, fica sempre bonitinha. Lembrando que a gente tem que colocar ele sempre na área global, né? Então ele vai estar ele vai estar disponível em todos os ambientes, então eu coloco sempre na área global. Não vou alterar o nome, eu posso deixar esse mesmo. E gosto de colocar também o XP Diagnostic para a gente poder ter uma visão um pouquinho melhor do sistema caso alguma coisa dê errado, caso alguma coisa a gente precisa debugar alguma função, alguma coisa, a gente tem aí o XP Diagnostics, também na área global. Não preciso me preocupar nem com páginas para esse ambiente, para esse driver, como ele é um driver só que precisa ser adicionado, né? Então está feito aqui. Eu cometi um erro, e esse erro foi meio que proposital. Quando eu estava adicionando lá os ambientes, as zonas lá para a varanda e para o home theater, eu acabei adicionando aqui duas instâncias do driver do Denon. Ou seja, ele está entendendo aqui agora que eu tenho dois drivers. Por que ele fez isso então? Porque na hora que eu cliquei aqui e selecionei zona, eu selecionei zona 1 de um novo driver, né? Eu selecionei do ambiente de um novo driver, ou seja, um novo receiver. Se eu vier aqui depois e colocar zona 3 de um novo receiver, ele vai entender que um novo driver, ele vai entender que eu tenho um outro receiver. Então aqui eu adicionei dois receivers no meu sistema. Então vamos voltar a resolver isso daqui. Eu vou fechar aqui, vou apagar os dois receivers aqui na parte de drivers. Sim, quero apagar os dois. Não quero mais nenhuma das zonas vai estar lá disponível. Porque ele me deu dois drivers, como se eu tivesse adicionado duas instâncias de driver. Novamente vou lá, adiciono um novo. Vou na aba Drivers, e agora vamos fazer da maneira correta. Home Theater, Zona 1. Então selecionei aqui de um novo driver, Zona 1. Adiciono. Ele é o Audio Source, novamente, né? Adicionado. Só que agora, em vez de eu pegar de adicione um novo driver, olha aqui.
eu vou pegar ele de um driver existente, ou seja, esse driver existente, você vai ver que ele já não tem mais a zona 1 porque ela está sendo utilizada no home theater. Então eu pego a zona 2, seleciono a varanda, e agora ele vai adicionar dessa mesma instância de driver, ele vai adicionar a zona 2 do receiver. Ele é o audio source da varanda, e está feito. Então agora eu tenho só uma instância nos drivers adicionados, né? Eu vou fechar aqui para a gente ver lá. Então eu tenho só um driver adicionado, que é o driver do demo, e eu tenho as zonas colocadas nos dois ambientes, tanto na varanda quanto no home theater. Vamos voltar aqui ao nosso sistema para a gente continuar adicionando os equipamentos. E agora a gente vai adicionar os equipamentos que eu tenho de infravermelho, né? Então eu clico aqui em infrared, automaticamente ele me busca a biblioteca System. Então se eu tiver alguma outra biblioteca, é só eu colocar ela na pasta lá do Integration Designer dos documentos e elas vão aparecer aqui embaixo, né? Se eu tiver uma biblioteca customizada, que eu fiz o Learn lá com o meu IRI Pro, eu vou ter essa biblioteca customizada aqui dentro. Eu posso vir buscar aqui, por exemplo, eu vou ter no Home Theater, eu vou colocar uma TV da Samsung. Então eu vou só digitar Samsung, lá comecei com o Sam, ele já vai aparecer aqui, eu posso ordenar por tipo, e vou buscar aqui até a TV, ó, TV. Então ele tem esses dois drivers de R para TV, o primeiro deles é o Most Models e HLS Series Only, ou seja, se eu tenho uma TV modelo HLS, eu vou usar esse driver para a maioria dos outros modelos Samsung. Então eu vou selecionar aqui o Home Theater, seleciono o Most Models, vou adicionar esse driver. Ele não é o audio source, porque no home theater o nosso audio source já era o receiver, né? Aqui eu vou escolher a porta de controle da XP que eu vou ter essa TV, né? Então ela vai estar ligada na porta 1. Nota que eu não vou nem nomear essa porta, depois vocês vão ver que ela já vem nomeada já. Eu vou colocar só para ficar mais simples aqui para a nossa identificação, TV Samsung do Home. Para ficar mais fácil a identificação dela. Se eu quiser adicionar alguma página para ela, eu clico aqui, né? Eu posso clicar em Add Pages to Following Device, então ele vai adicionar páginas já para esse ambiente. Eu vou deixar aqui para a gente poder até ter isso como um source e vou adicionar as páginas para ele. Clico em Add, ele vai adicionar. Eu vou ter uma LG também, lá na Suite Master. Vamos pegar uma TV LG da Suite Master. Novamente aqui eu ordeno ele por TV, né, pela coisa. Eu tenho Code Group 1 e Code Group 2. Vou usar o Code Group 1, que é para o controle remoto, né? Ela vai estar lá na suíte principal, essa TV da LG. Próximo. Já no quarto, não tem nenhuma zona de áudio e vídeo lá de receiver que a gente colocou. Então o som vai sair pela TV mesmo e eu quero que o cliente vai querer controlar essa TV pelo próprio controle da TV, pelo próprio volume da TV. Então nesse caso sim, a TV é o audio source desse ambiente. Então o controle de volume dessa TV desse ambiente vai ser dessa TV. Eu vou colocar aqui então TV LG Suite Master. Adiciono as páginas para ela e Add Device. Vamos lá então, já tenho as duas TVs dos dois ambientes adicionadas. Feito isso, então a gente vai agora adicionar os sources, né? Se eu tenho um source então de áudio e vídeo que ele é global, que ele vai ser compartilhado em mais de um ambiente, por exemplo, um source que vai ser ligado no receiver e vai ser compartilhado entre a zona 1 e a zona 2, eu preciso colocar esse source no global, no ambiente global. Então, por exemplo, se eu tenho uma Apple TV geração 4 e a mais recente, ela vai ser compartilhada entre o home theater e a varanda, então eu preciso colocar ela no ambiente global. Adiciono então a Apple TV 4 no ambiente global, vou escolher a porta de IR dela. Só lembrando que agora a gente esqueceu de colocar a porta da LG, da TV da LG. E quando a gente colocou a TV da Samsung, ela já nomeou automaticamente aqui. A porta da LG acabou ficando no All Ports, mas a gente pode voltar lá na TV e fazer o ajuste depois. Então, vamos selecionar aqui a porta 2, que é a porta da Apple TV. Ela não é um audio source. Adiciona as páginas para ela, e para ficar bem mais fácil aqui o nome, novamente colocar só Apple TV, que vai ser o nome do nosso device. Adiciono mais um source aí que vai ser compartilhado entre os dois ambientes, por exemplo, uma Vivo TV, né? Seleciono aí Vivo, posso pegar aí a primeira que aparece aqui e adiciono ela novamente no ambiente global, ou seja, que ela vai ser compartilhada com os outros.
Seleciono aqui agora a outra porta, lá, porta 3. Percebam que já nomeou as outras, já vem nomeando automático as portas, né? Eu posso sim adicionar uma porta já existente, mas depois é interessante eu ir lá e renomear ela, a porta lá, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Mas aqui no nosso caso eu vou deixar um IR em cada porta, um device em cada porta. E aqui eu vou colocar só Vivo TV, adicionando as páginas também. Bom, feito isso, acho que já dá para a gente começar a fazer alguma coisa, já dá para a gente começar a desenhar. Só vou passar rapidamente aqui nas outras abas aqui do Add Device, né? A gente pode adicionar aqui RS232, então, por exemplo, se eu tiver um equipamento RS232 controle One Way, né? Eu posso vir buscar ele por aqui, aquela mesma abinha que a gente tinha aqui embaixo no Integration Design, lá que a gente pegava os comandos e arrastava. Então aqui eu adiciono novamente, voltado a source, né? Eu adiciono esse source no ambiente que eu quero. Os page sets aqui são páginas em branco, aí, páginas pré-feitas aí de algumas páginas que você possa precisar aí no seu sistema. Talvez a gente vai precisar de alguma delas mais para frente, a gente volta aqui e adiciona. E os bundles é uma função muito legal, mas a gente vai ver mais para frente. E eu vou ensinar vocês a fazer o bundle e aí vocês vão ver que isso aqui é uma ferramenta extremamente poderosa. Se esqueceu alguma coisa, então a gente volta para trás. Vamos só voltar aqui na TV da LG, que a gente esqueceu de ajustar a porta dela. Então eu vou selecionar aqui ó, na suíte principal a TV da LG. Eu coloco aqui na IR Proprietary. E aqui eu posso escolher a porta que ela vai estar. Coloquei ela na porta 4, a repetição mínima dela, e se ela vai ter aquele delay de 0,3 entre um comando e outro. Isso tudo a gente tinha, mas lembra que lá no Integration Design a gente tinha isso dentro de cada um dos botões, ou seja, eu selecionava um botão e aí eu fazia toda essa configuração dentro de um botão. Aqui não, aqui eu já faço isso globalmente. Eu precisei mudar a porta de um equipamento, é só eu vir aqui e escolher a porta nova para ele. Eu não preciso mais ir em todos os lugares onde tem a ocorrência daquele equipamento para fazer a mudança da porta dele, ou seja, em todos os botões que eu configurei aquele equipamento. É só eu vir aqui agora e ajustar a porta que ele já aplica isso globalmente para todo o escopo do projeto. Então ele já está ajustado aqui já para a porta, deixei na porta 5, já está feito isso daí. Então, começando aí o design das páginas aí, a gente pode começar aqui, a gente tem a homepage, a página do header, então aqui são todas as páginas dos sources que a gente tem. Algumas ele já criou automaticamente, por exemplo aqui no iPad, no T4X ele já populou automaticamente a página da Apple TV, né? Se a gente vier aqui e dar uma olhadinha, ele já está lá com os comandos aí da Apple TV. Deixa eu ver ali, já tem lá os comandos já. Quando a gente tem o tagzinho verde, né, quando a gente tem o checkzinho verde, significa que esse comando já foi associado, ele já tem alguma função. Os botões que não tem o check verde significa que não tem função nenhuma neles. Então eles não são necessários aí, depois a gente volta nele e vê eles com um pouquinho mais de calma. A mesma coisa para o T4X, ele já associou automaticamente os botões e já tem aí alguma coisa para a gente poder utilizar. Começando aí, então com uma homepage, eu vou adicionar aqui, né, quando eu seleciono a homepage, começar o projeto do início, né. Então eu vou adicionar uma page wizard para o nosso iPad e eu vou escolher aqui homepage. Feita a inserção dessa página, a gente já pode vir nela aqui, clicar sobre ela e a gente pode escolher como essa é a página principal aí do nosso sistema, né, se a gente clicar com o botão direito aqui, homepage, né, como essa é a página principal do nosso sistema, então a gente pode vir dando uma carinha para ela, a gente vai ter os nossos 3 ambientes aí, né. Vou ir rapidamente selecionar algumas coisinhas. Tá. Então aqui vai ser o nosso ambiente home theater, né. Vou nomear ele aqui. Aqui é o nosso ambiente varanda. Aqui é o nosso ambiente suíte master. Pô, Flávio, mas ficou um iconezinho quadradinho feio ali, né, que a gente pode fazer. Vamos achar uns coisas para ele, então. Eu posso colocar aqui um theater. Posso colocar um ícone aqui do home theater. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante aqui.
posso arrastar, simplesmente pegar um ícone, por exemplo, e arrastar ele para dentro. E o bad, switch master. Então, arrastei o ícone, ele já veio o ícone para dentro do botão, né? Uma coisa que eu vou deixar legal de a gente mostrar então é que, ó, por exemplo, se eu vier na propriedade do botão agora, eu tenho lá a posição dele na tela, o tamanho desse botão, se ele está visível nas duas orientações, né? Se esse botão está ativo ou se ele vai ser reversed, as mesmas propriedades que a gente tinha antigamente no Integration Designer, aqui só na parte de imagem, só que a gente tem uma questão diferente. São três agora as imagens que a gente tem, né? A gente tem a imagem do botão released, né? O botão normal, o botão pressionado e mais o ícone dentro dele. Nota que agora o ícone eu posso brincar com ele aqui, eu posso colocar, ajustar a posição dele, mas eu tenho que respeitar aqui, desde que ele respeite aqui, por exemplo, o padding, né? Então o que é o padding? É o distanciamento, né, do ícone dentro do botão. Então eu tenho aqui o padding left, right, up, top e bottom, né? Na parte de cima e na parte de baixo. Então, se eu aumentar esse padding aqui, por exemplo, passar ele para 50, a gente vai ver que o ícone diminui lá dentro da caixinha, né? Então, se eu passar novamente, eu passar ele para 100, por exemplo, ele vai diminuir mais ainda, né? Então, eu diminuí o padding lá dele, eu diminuí aumentei o espaçamento, na verdade, aqui entre do ícone, né? Eu posso deixar aqui em 27, que é o valor convencional dele. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar um padding diferente para quando o botão está pressionado. E aí dá a impressão de que o ícone deu uma diminuída. Então fica um efeito bem legal. Então, feito esse padding aqui, eu posso ter o texto, o ajuste de texto e o tag desse botão. O tag a gente vai ver que tem uma forma mais fácil de a gente adicionar aqui nele. Pô, Flávio, mas você mudou nesse, né? Eu quero aplicar essas mesmas configurações nos outros botões. Seleciono os outros botões, o botão diretor é esse, e aplico o mesmo estilo em todos os botões agora. Né? Então, todos eles se ajustaram. E se eu vier agora aqui nesse daqui, eu vou ver que o padding dele está diferente quando o botão for pressionado. Então, ele está maior aqui, e quando eu clico aqui, ele fica um pouquinho menor. Bom, feito isso, agora eu vou colocar os tags, né, que é importante, já é importante a gente começar a fazer os tags. Eu posso vir aqui em tags, e aí eu vou escolher aqui, ó, os ambientes, né, seleção de ambiente, né, room selection. Selecionar o home theater, selecionar a suíte principal e selecionar a suíte master. Ele já acessa, quando eu clico nesse botão agora, ele já me deu o tag dele, né, room home theater. Ele já me deu aqui embaixo também alguma das funções, a função que vai ter, que esse botão já tem. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai selecionar o ambiente home theater. Quando eu clicar nesse botão, ele seleciona o ambiente varanda. E ele vai dar o feedback do ambiente selecionado. Então, quando está selecionado esse ambiente, o botão vai ficar azul, né? Uma coisa agora que ele não está fazendo ainda, na verdade, é o jump, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui agora, se eu vier aqui, ele não faz o jump, ele não pula de página, né? Então, eu gostaria que ele saísse daqui e ele fosse para uma página de controle do ambiente. Para isso, a gente precisa primeiro dessa página de controle do ambiente que a gente não tem. Como a varanda e o home theater vão compartilhar a mesma página de controle, elas têm as mesmas fontes, os mesmos sources, eu posso vir adicionar aqui então uma página de controle para esse ambiente. Vamos lá. Add new, page set, home, e aqui eu coloco assim, home AV. Ela é global, né? Ela é uma página global, porque ela é compartilhada. Então eu tenho aqui agora um home AV. Então essa página Home AV ela vai vir basicamente com o mesmo desenho aqui, só que agora a gente vai mudar ela aqui e colocar agora os nossos sources, né? Ou seja, a Apple TV e a Vivo, né? Vamos pegar aqui um botãozinho para a gente identificar ele melhor, né? Um íconezinho mais simples. TV. Eu quero só um ícone de TV.
Certo? Então essa aqui agora é a nossa página principal. É a página principal de áudio e vídeo, ou seja, quando eu, tanto no home theater quanto na varanda, aí eu vou ter essa página de áudio e vídeo que eu vou controlar esse ambiente. Então, a hora que eu estiver aqui nessa página aqui, eu clicar em home theater, eu quero que ela me jogue para aquela página. Vai ser duas maneiras da gente fazer isso. Ou eu coloco ela numa tag, uma controller tag, ou eu coloco uma função dentro da macro. Eu gosto muito de colocar sempre dentro da função, porque a gente consegue fazer uma jogada um pouco melhor. Então a gente clica aqui em Page Link, eu arrasto o Page Link para cá e seleciono aqui a página Home AV. Certo? Então o controlador que está chamando ele, ou seja, nesse iPad, ele vai mudar para a página Home AV. A mesma coisa para a varanda. Então aqui na tag, aqui na macro, aqui na Source, né, no tag de Source, eu vou colocar o Page Link para a página de AV. Esse daqui é uma outra história, depois a gente vem nele e resolve ele. Então esses dois botões aqui já estão fazendo essa função, já estão selecionando o ambiente e pulando para uma página. Então quando eu chegar aqui clicando pelo botão do Home Theater, essa página aqui vai ser referente ao ambiente Home Theater. Então todas as funções aqui vão ser referentes ao botão Home Theater. Se eu vier aqui agora em Tags e pegar um Mac e colocar Activity aqui, ó, Vivo TV, Activity, Apple TV. Ele já me trouxe as duas atividades aí, tanto o Home Theater, tanto da Vivo TV quanto da Apple TV. E agora tem uma coisa interessante. Como essa página é uma página compartilhada, quando eu vier selecionado o Home Theater, ele vai executar a macro que está dentro do Room Home Theater. Quando eu vier da varanda, ele vai executar a que está dentro do Room Varanda. Então, assim, é uma coisa, perceba como é poderoso isso, porque quando eu venho de uma página, quando eu venho selecionado de um botão, ele faz a seleção, naquele botão lá da página principal, ele fez a seleção de Home Theater e ele vai executar só a macro que está aqui dentro. Essa macro aqui, então, a gente vai vir aqui e fazer a nossa macro lá de assistir Apple TV, né? O que ele vai fazer, então? Ele vai pegar a TV do Home Theater, eu vou ligar ela, power on. Eu vou pegar o receiver main zone, power on. Select, então, do receiver também. Input select. Media player. Feita a nossa macro. Então ele já está fazendo isso, está fazendo todo esse controle aí do Home Theater. Quando eu estiver na Apple TV, quando eu vier selecionado da varanda, o que ele vai executar? Vai executar essa outra função aqui, que agora não tem nada. E eu tenho que fazer novamente, então, a macro dela. Então eu tenho aqui então, o controle das zonas, Zone Power, zona 2, que é a zona nossa da varanda. Ele vai selecionar essa zona. E tem a zona Input Source, que vai selecionar a zona Media Player. Feito. A mesma coisa para Vivo TV. Home Theater. Putz, eu vou ter que vir copiar tudo de novo, mesma coisa que eu já fiz aqui, só mudando pouca coisa? Não, eu posso vir em Home Theater, seleciono toda a cadeia aqui, né? Posso vir selecionar ele aqui, copiar, ó, ele copia toda a função aqui, né? E a hora que eu venho no Vivo TV Home Theater, eu clico aqui e faço um paste. Ou seja, colou tudo, e agora eu venho aqui e só mudo aqui para o SATA Cable, que é a entrada da Vivo TV. Novamente, eu vou pegar aqui, vou copiar aqui da varanda, né? Cliquei aqui em copiar, ele vai copiar toda a macro. Cliquei no Vivo TV, varanda, paste, mudo novamente só aqui o source. Simples, programado já as duas zonas. Segunda coisa que a gente tem que programar agora então para esses ambientes agora para eles funcionarem, desligar, né? Eu tenho que desligar também o sistema. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, eu quero esse botão Power. Esse botão Power, ele está dentro de uma layer. O que significa essas layers, né? Eu tenho camadas que eu posso adicionar e nessas camadas eu vou adicionar botões, eu vou adicionar configurações dentro dessas camadas no iPad, no iPhone ou no próprio controlador. E essas camadas elas estão aqui, né, visíveis para mim.
Percebam que aqui eu posso travar e destravar uma camada, eu posso visualizar ou não visualizar uma camada dessa, e posso excluir, deletar elas. Essa camada aqui em cima onde está o volume, controle de volume, a casinha, essa camada aqui é a top bar. Se eu apagar ela aqui, eu tirar a visibilidade dela, ele apagou toda a camada aí, sumiu com tudo ali em cima. E ela está travada, então por isso que eu não consigo clicar em cima dela. Destravo a camada, seleciono o botão Activity Power Off. Então vamos lá, Home Theater, que vai fazer esse cara aqui então. Pô, Flávio, a gente já tinha um negócio quase que inteiro lá programado, configurado lá da Apple TV, né? Vamos pegar aqui de novo então, ó. Vai fazer basicamente a mesma coisa, só que só vai mudar o Power Off, né? Copia, pego aqui no botão, quando ele tiver com o Home Theater selecionado, então aqui eu não preciso mais desse input. Aqui eu vou passar a Main Zone para off e a TV também para off. Fechado. Quando tiver Home Theater, já está fazendo função de desligar. O mesmo para a varanda. Tá? Botão Power, varanda, paste e eu desligo a zona. Os dois ambientes já estão desligando. Basta clicar aqui, ele vai desligar o ambiente correspondente. Bom, se vocês repararem aqui agora, a gente tem aqui os comandos já de multi e de volume já prontos já do ambiente. Então para o Home Theater lá já está lá, ó, Main Zone volume down, na varanda volume down e na suíte principal o volume da TV. Porque a gente fez aquela função lá, a gente adicionou, na hora de a gente adicionar o driver, a gente adicionou ele como sendo a fonte de áudio desse ambiente, né, o controlador de áudio desse ambiente. A única coisa que eu reparei aqui é que na varanda o multi acabou não entrando. Não entrou, mas a gente pode vir fazer aqui na mão também. Feito uma vez isso, ele já vai se aplicar em todas as tags, todas as telas que tem a tag multi. Então aqui clicando aqui então no Denon Receiver, Zones, Zone Multi, Multi Toggle. Fechado. Então todas as funções aqui de volume, se eu for para outra página, por exemplo, página Home Theater, que tem a mesma tag, ou seja, volume down ou volume multi, ele tem o controle multi, né, ele vai ter o controle já, todas as tags já prontas, já feitas de uma vez só. Ou seja, se eu vier em qualquer botão aqui, por exemplo, se eu clicar aqui nesse botão, deixa eu pegar aqui, ele está na bottom bar, deixa eu abrir ele aqui. Se eu clicar nessa coisa aqui, mudar a tag dele, por exemplo, para multi, sempre respeitando as letras maiúsculas e minúsculas, né? Na hora que eu clicar multi, ele já vai adicionar já a mesma função que está no multi aqui, ó lá. Veio todas as funções dele aqui. Então, é simples assim que tem que funcionar as coisas. Então a gente já tem aqui então os dois botões lá de jump já funcionando, tanto fazendo o jump quanto já selecionando o ambiente e chegando na página de controle de áudio e vídeo. E aí a gente pode partir para o botão de Power também, a mesma coisa, né? Você olhar na página principal aqui, esse botão de Power também vai fazer a mesma coisa, a gente só não selecionou o que ele vai fazer na suíte principal. Ó. Selecionei na suíte principal, ele vai só desligar a TV, por exemplo. Posso clicar na TV, tem Power Off nela. Fechado, já está controlando todos os ambientes todos os ambientes que tiver esse botão com essa tag no Room, então ele vai acessar essa função aí. Feito isso agora, então a gente precisa fazer o jump dos comandos, né? Ou seja, esse botão aqui ele está indo para fazendo a macro dele, mas ele não está executando mais nenhuma função, ele está aqui simplesmente sem controle nenhum. No caso aqui, ele já tem um page link, né? Se eu clicar aqui, eu vou ver o page link dele, ele está indo para a Apple TV porque a gente puxou aquela tag lá. Aqui é a mesma coisa para o botão Vivo TV, lá, ele já está fazendo o link, né, para ir para a primeira página do controle da Vivo TV, ou seja, seria essa página aqui, né, tanto do iPad, ele está vindo para essa página. Na Apple TV, então, eu posso simplesmente fazer um limpo aqui, né, tirar os botões que eu não estou utilizando, né, tirar tudo aquilo que eu não utilizo e deixar a visualização um pouco mais limpa. Só de fazer isso aqui a gente já dá uma boa organizada nas coisas. Tá aqui o controle da Apple TV, o controle do volume.
E a gente tem o controle normal. Se eu clicar no botão da casinha, vamos liberar lá a top bar de novo, né? Se eu clicar na casinha, o que ele vai fazer aqui? Ele tem um page link já adicionado nele aqui, que está fazendo via controller. Ele está indo para a página principal, sempre para a página global aqui, né, dessa primeira página. A Vivo TV é a mesma coisa, né? Já está com a maioria dos comandos aí todos adicionados a ela. Então, se tiver algum comando faltante, se existir esse comando, né, eu posso vir aqui então no source, porque aqui a gente está controlando o source da TV. E aí eu posso pegar aqui na Vivo e ver se tem esse comando que está faltando. Aqui, por exemplo, eu não vou ter esses comandos, mas se tiver o comando, só depois eu vim arrastar ele para dentro dessa função. Mas todos os botões que estão com os tags, eles já estão com o volume já, os controles, né, todos já adicionados. Cursor Enter, então todos os cursores, respeitando sempre as tags. É bom sempre ter em mãos a master list, a tag master list, que tem todas as tags já declaradas pela RTI, né? Então a gente tem todas as tags que eles explicam lá quais os nomes corretos para utilizar nas tags. Por exemplo, que nem eu disse do multi, né? A gente tem lá a questão do volume do multi, né? Então ele tem o multi com o primeiro N maiúsculo, o volume up é a mesma coisa, né? Sempre a primeira letra maiúscula, o volume down. Então, se você seguir esse padrão de tag, ele já vai pegar do driver que já veio pronto com essa tag e já vai vir isso aí. Se você for fazer o learn, por exemplo, do controle dessa Vivo TV, desses comandos que estão faltantes, a hora que você for colocar lá o nome do comando, coloca o nome correto, coloca o play, coloca o pause, né, sempre com a letra inicial maiúscula, seguindo esse conceito, porque na hora que você adiciona o driver, ele já vem fazer isso tudo automático, ele já popula a tela automaticamente. Então não tem por que a gente não seguir esse padrão de nomenclatura, sendo que ela favorece bastante a gente na hora de programar. Vamos lá agora para a parte de controle então da Switch Master, né? A Switch Master é um pouquinho diferente, ela tem uma página home própria, ela vai ter uma página home própria e vai ter o controle aí da TV, né? Só o controlezinho aí da TV. Como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente mandar ela para o controle da TV, ou posso fazer também uma página, uma homepage para ela, e aí fica a critério aí de quem precisa, do que você precisar. Eu posso simplesmente vir aqui e fazer lá e chamar a página lá, o page link aqui, né? Se eu tirar, desculpa, source, select o feed principal e o page link eu venho aqui. E eu seleciono lá o feed principal, TV LG. Já vai direto para o controle da TV. Bom, a gente falou um pouquinho aí, mas vamos voltar nesse assunto que eu acho bem interessante. A gente vai falar das layers, né? Eu tenho as layers, a questão das layers daí, eu posso trabalhar com elas de várias formas, né? Então, como vocês viram aqui, eu posso visualizar uma layer, posso bloquear ela para ela não poder ser editada, né? Pra, sem querer clicar nela. E eu posso também ter uma questão de compartilhar essa layer. Vocês perceberam? Essa top bar, né, e a bottom bar, que seriam essas barras de cima e a parte de baixo, elas são layers compartilhadas, ou seja, se eu vier aqui, por exemplo, né, na top bar, né, que ela está desbloqueada, e se eu espaçar um pouquinho mais aqui, vamos pensar aqui, se eu der uma espaçada um pouco mais nos controles, meu cliente lá é um senhor de idade, ele clica diferente em algumas coisas, né, então eu cliquei aí nos ícones, vou dar uma espaçada maior nos ícones, né, mudei aí o formato dele. Para não ter que fazer isso em todas as páginas, eu trabalho com uma layer compartilhada. Então, a partir do momento que essa layer aqui, que esses gráficos estão dentro dessa layer toolbar, e essa layer está compartilhada com as outras páginas, isso já se aplica em todas as páginas automaticamente. Então, se eu vier aqui na página Home AV, ela vai estar do mesmo jeito. Então, isso facilita muito, você ganha muito tempo de programação com isso. Então, você pode criar uma layer, por exemplo, né? Vou criar aqui uma para vocês verem, uma layer lá, teste. Essa layer ela pode ter uma variável de visível, eu posso falar que essa layer só vai ser visível quando determinada variável for verdadeira, então, por exemplo, quando o receiver estiver ligado, por exemplo, no power on. Então, só quando a zona principal do receiver estiver ligada que essa layer nossa teste vai aparecer. E se ela for compartilhada, eu clico aqui em Shared. Clicando em OK, a layer está criada. Não tem nada dentro dela, mas ela está criada. E eu posso vir colocar alguns botões. Tudo que eu fizer agora vai estar dentro dessa. Com ela selecionada aqui, vai estar dentro dessa layer.
Como ela está compartilhada, ela não obrigatoriamente vai aparecer em todas as outras páginas. Então, por exemplo, se eu vier aqui, essa layer teste não está compartilhada aqui. Então eu teria que vir aqui, clicar lá, inserir layer compartilhada, eu clico em teste, eu posso inserir ela somente nessa página ou posso inserir ela em todas as páginas do sistema. Então isso facilita muito o tempo de trabalho. Eu posso deletar essa layer, por exemplo, se ela ficou ruim, né? Posso clicar aqui para deletar ela. Posso remover aquela variável que a gente colocou de quando o receiver está ligado ou quando uma flag estiver setada. Então eu posso trabalhar com as layers dessa forma. Isso facilita muito a gente programar e a gente tem que sempre lembrar que a gente está trabalhando com camadas, né? E uma vez que eu ajeitei essa camada aqui dessa layer, por exemplo, do top bar, eu posso bloquear ela e eu não tenho mais como sem querer, por exemplo, na hora que eu estou configurando aqui, mexendo em algum outro recurso de layout aqui, eu não vou sem querer clicar sobre ela, não é possível eu clicar sobre ela e alterar os gráficos dela. Então eu vou ter que pensar aí, é uma coisa mais para vocês pensarem na hora que forem começar a montar o layout, né? Falar, opa, o que vai ser realmente estático e vai aparecer tudo. Eu tenho a logo da minha empresa que eu quero colocar num cantinho. Cria lá uma layer compartilhada, coloca aqui, você coloca ela lá no cantinho. Quer mudar a layer para o canto de cima? Muda só mudou em uma layer, ele vai mudar em todos. Não significa que eu criei a layer na home page, que se eu alterar ela na página home AV, ela não vai mudar nos outros, ela muda sempre em todos, novamente. Se eu clicar aqui em top bar e colocar o botão de volume mais para a direita, quando eu for lá na página home, ela vai estar lá também mais para a direita, ele vai aplicar isso globalmente. Também mais um recurso aí interessante no Apex que a gente não tem no Integration Designer. Uma coisa também interessante na parte gráfica aí que a gente pode ter no Apex, eu vou deixar só como forma de demonstração aí. Vamos excluir essa layer aqui para não atrapalhar a gente. É a questão do viewport, né? O que seria o viewport? Seria aquele quadradinho, seria um espaço aí dentro da programação que a gente coloca elementos que eles podem ser deslizantes. Então, se eu tenho tenho ícones aqui que não cabem só nessa tela, ambientes que não cabem nessa tela, eu quero colocar mais coisas aqui, eu posso colocar um viewport. Então, como é que o viewport funciona? Eu clico no botão Draw, né, no caso do iPad, seleciono aqui embaixo o viewport, adiciono esse espaço, vou fazer menorzinho aqui assim pra gente fazer menorzinho pra gente ajustar ele. Adicionei aqui o viewport e eu posso agora pegar esses nossos ícones aqui, ó, vou recortá-los e vou colocar eles dentro do viewport. Só aumentar ele um pouquinho mais aqui. E aí eu clico com o botão direito em cima dele, Edit Viewport, eu vou editar esse campo agora aqui dentro. Eu coloco lá os nossos ícones, e se não couber todos os ícones que eu tenho aqui, eu posso criar mais uma página, e por exemplo, colocar de novo esses ícones e colocar de novo, né? Então, vou só mudar aqui para a gente conseguir visualizar que são páginas diferentes, né? Então, olha lá, na página 1 o ícone está aqui, na página 2 para lá e na 3 para cá. O viewport, então o que acontece então? Na hora que você baixar a programação no iPad, ele vai poder fazer um scroll, tanto horizontal como vertical. Isso eu seleciono, eu escolho como ele vai funcionar. Eu seleciono isso aqui no Edit Viewport, no Edit Properties, e nas propriedades aqui eu posso falar se ele vai ser vertical, ou seja, se ele vai o scroll dele vai ser vertical. Se eu não clicar o vertical, ele vai ser horizontal. E o Page Mode, como é que ele funciona? Se ele tiver selecionado o Page Mode, quando eu deslizo uma vez para cá, ele vai para a próxima página. Aparecem aquelas bolinhas aqui com o número das páginas e vai aparecer cada uma das páginas. Se eu estiver no Page Mode setado, então cada vez que eu faço o movimento de sweep, né, de deslizar a tela, ele vai passar para a próxima página ou para a página anterior. Isso pode ser aplicado tanto vertical quanto horizontalmente, né? Agora, se eu quero que ele fique naquele modo em que eu arrasto livremente a página, né, que eu arrasto livremente aquele espaço, como se tivesse um espaço infinito ali dentro, né, eu tiro o Page Mode, ele fica aquele deslizar, né, não tem mais aqueles ícones das bolinhas aqui, fica sem os ícones das bolinhas aqui embaixo e a página desliza, né, ou ela desliza verticalmente, né, ou horizontalmente. Então vai depender aí do formato que você escolheu. Para cada caso é um caso, vai depender da forma com que você montou o layout, você vai utilizar um dos dois viewports aí. Isso para quando você tem mais comandos. Ele é muito útil, eu gosto muito de usar o viewport na questão quando a gente está trabalhando no iPhone, por exemplo. Eu tenho uma página lá
TV por assinatura, por exemplo, da NET, porque eu tenho que colocar o cursor, o numérico, tudo, então a gente acaba criando dentro da quase da totalidade da página do iPad o viewport, e dentro desse viewport eu coloco na primeira página o cursor, na segunda página eu coloco o numérico e na terceira página os favoritos, por exemplo. E aí quando eu coloco lá o vertical scrolling, sem o page mode, o cliente faz aquele desliza, né, para cima e para baixo e vai aparecendo esses controles aí para ele. Ele tem todos os controles numa página só, sem ter paginação. Então isso facilita muito a gente condensar a programação e deixar a coisa um pouco mais condensada. Outra feature também interessante aqui do nosso Apex é a questão do Source Bundle. O que faz esse carinha, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a Apple TV, né? Então a Apple TV lá a gente vê aqui na página dela. Então vamos terminar de ajustar aqui a página que a gente ajustou, né? Vamos deixar ela bonitinha. A gente ajusta a página do jeito que a gente queria, do jeito que a gente precisa. Pô, toda Apple TV que eu fizer vai ficar desse jeito, ó, todos os controles funcionando. No T4X também é importante, vamos ajustar ele que a gente também não ajustou. Ó. Ajusto já as páginas aqui, vou deletar as funções que a gente não precisa. Simples assim, ó. Fechado. Então tá pronto a Apple TV. Agora imagina no próximo projeto que eu vou fazer de novo, eu tenho que vir fazer esse ajuste novamente. Tudo bem, foi um ajuste rápido que eu fiz, mas vamos pensar que eu fiz bastante ajuste nessa Apple TV, mudei bastante coisa, ou estou utilizando um driver custom aí que tem bastante função para Apple TV. E aí toda vez que eu for fazer isso no cliente eu vou perder esse tempo, né? Não vai. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso exportar essa página que eu ajustei, testei lá no cliente, funcionou, validei. A gente vem aqui e exporta esse Source Bundle. O que é o Source Bundle? É um conjunto, é um pacotão lá que vai incluir dentro dele os gráficos dos coisas que você criou, seja dos controles que você criou, seja do iPad, iPhone, controles e etc. Ele vai incluir os gráficos, vai incluir o driver, vai incluir as funções que você já criou para ele, toda a parte que você editou. Então eu clico aqui em Export Source Bundle, clico no nome, coloco um nome para ele, por exemplo, Apple TV, sei lá, versão 1, que é da minha empresa, por exemplo, coloco aqui. O source name dele vai ser Apple TV, que vai ser o source que vai aparecer aqui na carinha pra gente. E eu vou salvar também tanto o iPad quanto o T4X para mim. No que eu faço isso e clico OK, ele vai salvar isso lá e fez a exportação disso para mim. E no próximo projeto, quando eu for adicionar uma Apple TV, ao invés de eu vir aqui no infravermelho, buscar o IR, adicionar as páginas, editar as páginas novamente, eu clico em Bundle, pego o Apple TV, seleciono o ambiente que eu quero, né, coloco ela no ambiente que eu quero, se for uma Apple TV compartilhada em mais de um ambiente, eu ponho ela no global, coloco lá na suíte principal, por exemplo, só para a gente conseguir visualizar aqui, adiciono ele, seleciono lá a porta da XP que eu quero para ele vai adicionar para mim essas páginas. Então, na hora que eu vier aqui então na Apple TV que ele acabou de adicionar, ele já vai trazer para mim aqui o iPad pronto, da forma com que eu tinha editado já. Ele não trouxe o T4X porque não tem esse controlador nesse ambiente, mas se eu adicionar um T4X, ele já vai puxar essa página aqui também. Então ele vai me poupar esse tempo todo. Então, por exemplo, uma página de uma NET, Vivo TV, que você perdeu tempo lá ajustando, fazendo os comandos de IR, uma vez que você validou isso no cliente, que isso está funcionando, salva esse Source Bundle, que na próxima programação que você for fazer, em vez de você ficar importando da programação do cara, ou deixa eu lembrar quem que é o cliente que eu tenho lá, que tinha uma Apple TV, que tinha uma Vivo TV, não, você já tem o Source Bundle lá, que ele já está prontinho, é só você pegar ele e importar naquela programação nova que você está criando ali, e ele já vai vir com todas as funcionalidades que você precisa. Isso poupa muito tempo, porque afinal de contas você está subindo já uma programação que já foi até testada. Então você já chega com isso, lógico, você vai testar isso depois novamente, mas você não precisa testar exaustivamente aquela programação, não precisa testar todos os argumentos dela. Então você já consegue subir isso de uma forma bem mais rápida, bem mais prática. Só para a gente voltar agora aqui então e dar uma debulhada aqui no que tem no sistema aqui então, aqui não foge muito, né, do que eu tinha lá no Integration Design, né? Quando eu clico em XP agora os eventos estão aqui, né? Quando eu vou adicionar um evento de sensor, um evento periódico, diário, startup, eu posso adicionar eles aqui. E a partir do momento que eu coloco aqui, por exemplo,
um evento lá de sensor, né? Eu escolho o sensor, escolho o ambiente que ele vai participar, né? De qual ambiente que ele vai pegar essa função. Escolho um source, por exemplo, se não tiver nenhum, ele é um global, por exemplo, função global, e está aqui, né? Ele vai rodar essa macro aqui pra gente, né? Aqui eu posso selecionar, desculpa, aqui eu posso selecionar a macro, como eu não tenho nenhuma macro ainda, eu vou ter que criar uma macro global. Como é que eu faço isso? Venho no ambiente global, macro list, e crio uma macro aqui que vai ser, por exemplo, do sensor. E aqui eu coloco as funções dessa macro. Vou colocar só um comentário para a gente ver lá. Macro, sensor. E quando eu vier novamente aqui então na XP6, eu posso vir aqui e selecionar Select Room Global e está lá a macro do sensor que a gente acabou de criar. Então está funcionando aí essa macro. Se eu tiver uma macro de startup ou diário, eu quero que faça alguma coisa, eu posso seguir esse mesmo princípio, né? Agora, se eu quero, por exemplo, que diariamente, por exemplo, às 15 horas, todos os dias, ele liga a TV, liga lá na Apple TV para mim, por exemplo. Então eu posso vir aqui, ó, Home Theater, eu posso pegar aquela tag que a gente já criou lá, Home Theater, sem nenhum source, né? São as macros lá, Apple TV, ó lá. Não é nenhuma macro de nenhum source, né? Se fosse alguma coisa de algum source eu podia pegar lá. Mas aqui é a Apple TV, é aquela tag que a gente criou lá. Aquela tag que está aqui, né? Por exemplo, lá, vamos lá. Essa tag aqui da Apple TV do Home Theater, essa macro aqui, ó. Essa macro aqui está sendo executada dentro dessa função aqui, que liga todos os dias às 15h54, né? Então tá lá, Activity Apple TV. Poderia fazer um power off, por exemplo, todo dia meia-noite, né? Às 0 horas. Então todo dia, meia-noite, vai desligar o sistema do Home Theater. Então está criada aí a macro aí para desligar o Home Theater todo dia, meia-noite. Então são algumas coisinhas aí. Nos eventos, eu tinha falado no início também da questão das expansões, se eu tenho uma XP6, se eu tenho uma RCM, uma PCM4, então eu adiciono todos eles por aqui. Mesma coisa praticamente como a gente tinha no Integration Designer 9, né? Não mudou praticamente nada isso. Por exemplo, eu posso aqui também ter a função Convert to, né, que eu posso converter esse processador. Então, o cliente tinha uma XP6 antiga, está fazendo um upgrade, passando para XP8S, por exemplo, então XP8V, né, então eu posso vir aqui e converter ela. Aqui eu posso verificar o uso de memória da XP. Aqui eu tenho as propriedades dela, idêntico que eu tinha lá no Integration Designer também, né, todas as configurações que a gente faz ali pertinentes. RTIQ, aqui toda a parte da RTIQ, né, o monitoramento dos devices, as ações que a gente pode criar lá para ele funcionar. Se eu vier agora aqui em controllers também posso ajustar as propriedades daquele controlador, né, do nosso iPad, né, então se ele vai ter som, se ele vai funcionar nas duas, se vai ter a rotação, então tudo aqui na mão. A configuração dos drivers é por aqui, né? Então quando quero configurar um driver, fazer o ajuste da configuração dele, por exemplo, o driver da Denon, ajustar o IP, se ele vai ser por serial, qual porta que vai ser. Então está tudo aqui praticamente como eu tinha antigamente também no Integration Designer. Tá, da mesma forma, tá aqui, só está num lugar diferente, de uma forma diferente de utilizar. Aqui eu posso atualizar, importar a configuração de um driver, exportar informações daquele driver, né? Então os eventos que são muito importantes, né? Às vezes eu quero uma função para toda vez que ligar o receiver, baixar a tela, por exemplo, então eu posso vir aqui, né? Cliquei aqui e aí eu coloco a função aqui embaixo, eu coloco aqui todas as macros que eu quero que faça aqui, na hora que executa um desses eventos do driver, né? Às vezes você tem um driver de iluminação que você quer fazer a hora que uma determinada luz acende, que, sei lá, que acende uma outra, ou quando pressiona um botão, ele vai estar aqui, né? Esses eventos vão estar aqui, e aí as funções, clicando aqui, a gente adiciona as funções aqui embaixo. Vamos falar um pouquinho agora do T4X, que eu acabei não entrando muito no detalhe dele, né? Aqui eu tenho as configurações dele, então também posso ter lá, converter ele para um outro tipo de controle, posso verificar o uso de memória dele, algumas propriedades dele também, né, para fazer os ajustes do próprio controle em si, de rede Wi-Fi. Isso aí acho que vocês
ele segue a mesma diretiva lá do Integration Designer, né? Como vocês podem ver, muita coisa é bem parecida, né? O que muda mais é a forma de programação. Mas aqui eu estava falando, a gente configurou ele, a gente colocou ele só para o Home Theater, mas a gente ainda não configurou ele, né? Então, se eu vier aqui em Home Page, né, na página principal, então eu tenho a seleção dele, se eu vier aqui como ele está só para a parte do Home Theater, a página principal dele é essa, né? Cliquei nele aqui, a página principal dele é essa aqui, muito provavelmente Global Home AV, que é essa mesma página aqui, ó. Está nesse mesmo ambiente aqui, Home AV. A gente fez aqui então as duas do iPad, tanto a Apple TV quanto a Vivo TV, mas a gente não acabou não fazendo aqui para o T4X. Vamos lá fazer para ele então. Posso vir aqui editar então aqui Apple TV e aqui Vivo. Feito isso, eu vou lá pegar os íconezinhos deles, né? E arrastei os ícones. Feito. Então essa é a página principal desse controle, né? A gente consegue ver que ela é a página principal se a gente clicar aqui nele. A página principal é a primeira que aparece aqui. Então a página principal dele é essa, como ele vai estar só para o Home Theater, né? Ele já veio com as funções de volume, como eu falei lá, para o ambiente, como ele está só nesse ambiente Home Theater, ele redireciona para a zona do receiver, zona 1 do receiver. Volume mais, volume menos, o multi já está configurado, a casinha aqui ele volta sempre para a página inicial, né? E aqui realmente ainda não coloquei função nenhuma. Como é que eu vou fazer isso então de forma rápida, prática e no modo Apex de fazer? Se fosse lá no Integration Designer, eu ia vir aqui, adicionar, clicar do botão direito, adicionar a macro nele e falar para ele apontar na macro da XP. Mas aqui não, eu vou fazer simplesmente o quê? Puxar a mesma tag que eu tenho aqui, ó, que é a Activity Apple TV. E aqui Activity Video Vivo TV. Então elas estão aqui, se vocês lembram, ó, Apple TV e Vivo TV. Então se eu vier lá no T4X de novo e puxar essas mesmas tags, ó, Apple TV e Vivo TV, pronto, está programada. Olha lá, o Source, quando está dentro do ambiente do Home Theater, vai fazer a macro que a gente editou lá, que a gente criou. Precisei adicionar um delay, precisei adicionar alguma coisa, eu vou adicionar aqui e já vai ser aplicado isso também para o iPad. Então, todas as funções aí que a gente cria dentro dessas macros, elas já vão ser automaticamente repassadas para todos os lugares que está sendo utilizada aquela tag. Isso é o legal. Isso é a diferença do Apex para o Integration Designer e isso que dá velocidade no projeto. Então aqui está feito lá, né? Ele já está fazendo aqui o jump, né? O page link lá para a página da Apple TV, que se a gente vier aqui na Apple TV, então a gente vai ver lá a página do T4X, que já está com os comandos todos associados a ela. Eu posso vir até aqui conferir, ó, Apple TV, cursor right, cursor up, volume do receiver deno, tudo certinho aqui pra gente. O botão vermelho está fazendo desligar o ambiente. Pronto, está funcionando o controle. Então a Vivo TV é a mesma coisa. Os comandos estão lá, ó. Se eu clicar aqui eles estão lá. Os presets aqui que não tem nenhuma função para eles, né? Então a gente pode excluir, ou se eu quiser depois adicionar um favorito, né? Eu posso adicionar aqui, por exemplo. Vamos colocar assim, ó, por exemplo, Rede Globo. E aí ele vai puxar lá eu acabei puxando o Power aqui, ó, que ele veio de novo. Rede Globo, clique em Enter, ele não tem função nenhuma. E para esse Source, né, que a gente está controlando, a gente está falando da macro de Source, porque a gente está falando da Vivo TV, a gente quer controlar a Vivo TV. Eu venho em Macro Steps, puxo aqui em Sources, venho na Vivo TV e digito o número que é ela lá, por exemplo, sei lá, não sei que número que é, vamos supor que é 1, 2, 3. Aqui está chamando a Globo, edito o texto. Aqui ele está puxando um texto de tag, eu não vou precisar disso, né? Então, Rede Globo. Se tiver o íconezinho da Rede Globo lá, é só arrastar aqui para cima dele, ele vai acatar o íconezinho da Rede Globo lá. E se eu tiver aqui no iPad também, para eu não ter que fazer de novo, se eu quiser que o preset 1 aqui também seja Rede Globo, é só digitar novamente. Rede Globo. E ele já vai associar lá aquela macro que a gente fez. Então,
ver como as coisas podem ficar fáceis e rápidas aí, né? Quando você faz a programação via Apex. Com muito pouco tempo aí a gente já tem basicamente uma estrutura já, assim, convenhamos que está com a parte de layout está bem porca, tá bem, não está nada ajustável, mas confesso que se a gente jogar isso aqui numa XP agora, eu tenho certeza que isso aqui vai controlar uma a Vivo TV, vai controlar a Apple TV, vai fazer as macros que a gente está fazendo. Descartando aí a parte gráfica, ele está funcional, o controle já está funcional para essas duas zonas, tanto para o home quanto para a varanda. Se eu tivesse uma terceira zona, ou se eu quiser adicionar aqui agora, olha só que bobo que é isso, né? Eu venho aqui, vamos pensar que eu tenho uma zona 3 agora do receiver num ambiente, sei lá, Star, né? Sala de Star. Cliquei aqui sala de Star, vou adicionar esse ambiente, vou no driver, no receiver é a zona 3 agora lá. Lembra, ó, zona 3 do driver existente na sala de estar. Next é o audio source daquele ambiente, adiciona o device, close. Então se eu vier aqui, por exemplo, ó, agora é só eu vir, por exemplo, se eu vier aqui se eu tiver aqui, era só eu fazer mais um botão agora aqui para acessar a sala de estar, e na hora que eu tiver aqui, por exemplo, no iPad lá, ó, no clicar, é só eu vir agora aqui na sala de estar, criar as macros para ele, fazer o redirecionamento, ele já vai fazer o redirecionamento automático para a página da Apple TV, da Vivo TV, e vai estar controlando. Na hora que eu estiver na Vivo TV lá, que eu clicar no botão de volume mais, lá volume menos, olha lá, para a sala de estar já está com o volume do receiver. Então assim, é muito rápido fazer isso. Uma coisa legal também que acontece muito na casa de cliente, que vocês já devem ter se reparado com isso, ou a TV do fulano queimou, só que ele tinha uma Samsung e agora ele trocou, agora é uma LG. O que eu faço? Tem que trocar esse programa, tem que mudar a programação, ou no meio do projeto você estava fazendo a programação para Samsung, porque é o que todo mundo às vezes acaba comprando, e o cara achou uma promoção lá, comprou uma TV da LG. Então eu posso vir aqui, clicar aqui na Samsung, clico em cima da TV do home theater lá que ele vai mudar, Replace Source. Cliquei em cima dele, procura a biblioteca da LG que eu quero. LG, vou fazer o search aqui dele. Cliquei em Code Group 1, Next. Olha que interessante. Ele vai me mostrar as funções que eu tinha da TV antiga e as funções da TV nova. Se está tudo batendo certinho, todas elas estão batendo. Opa, o return aqui não bate. Qual que é a função que eu tenho para o return aqui que vai funcionar aqui para ela? Será um back, um exit? Eu posso pôr um exit aqui. No previous aqui ele também não tem nada de previous. Ele tem, sei lá, um last channel. Vamos procurar aqui se tem alguma função que list, live, não vai ter nada. Mas eu sei que o Previews da LG é a mesma coisa que apertar o botão para trás, o menu back, né, o cursor left, né? Então eu posso vir aqui e procurar o left, ó. Não tem também o left. Tá quebrando minhas pernas, hein? Mas é só eu vir fazer a correspondência da TV dos comandos novos, ó, dos comandos. Não quero que funcione nada mesmo, então, desses comandos. Já fiz o ajuste, né? E aí eu ponho replace source. Pronto. Agora todos os comandos lá, se eu vier na parte de AV lá de novo, Apple TV, no Home Theater, já está ligando a TV da LG. Eu não preciso vir aqui no ambiente, em cada lugar que a macro está sendo executada, para trocar o código. Ele já faz esse código, já faz essa troca automática. Tudo bem, no Integration Designer a gente tinha aquela função do IR Search Replace, mas se você tivesse mais de uma TV da mesma marca num projeto, você fosse trocar apenas uma, né? Então isso ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então aqui globalmente a gente já trocou a marca da TV. Isso facilita e você ganha tempo de programação também. Então assim, são coisas pequenas, mas que fazem com que o Apex ele realmente se distancie do Integration Design, embora a gente tenha aquele certo carinho e aquela certa apreciação aí da interface, porque a gente já trabalhou a vida inteira com ela no Integration Design, já sabe de cor e salteado, de olho fechado já onde que estão os menus, onde estão as coisas. Toda mudança realmente ela traz desconforto, né? Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar com a ferramenta que ela tem muito mais vantagens do que a outra, que a gente começa a ganhar muito mais tempo do que a outra, realmente não tem por que a gente ficar perdendo tempo com a ferramenta antiga. E vale muito a pena a gente mudar e migrar e trabalhar com o Apex. Bom, uma última coisa que eu queria passar aqui, que eu acho que é extremamente importante e a gente tem que enfatizar isso, é a questão das tags.
As tags elas são algo extremamente importante no Apex, né? Eu vou demonstrar como de um jeito assim, simples a gente pode trabalhar bem fácil com elas, para a gente não se perder com elas. Aqui, por exemplo, se a gente vier na Vivo TV, eu vou fazer esse botão aqui, ó, ele ser o Power. Então eu vou editar o texto dele, ele vai ser o botão de Power. E aí a tag dele aqui eu vou mudar e vou colocar Power, certo? Então a tag desse botão é Power. Você já viu que ele já veio aqui, a hora que eu coloquei a tag Power, ele já associou o Power Toggle, porque é a tag que está associada na função dele. Então, até aí por enquanto, mas ele veio e associou essa tag como sendo uma tag source, uma source tag, né? A gente tem 4 níveis de source, de tag, né? Então vamos deixar aqui bem claro para a gente conseguir visualizar. Eu tenho uma tag que ela pode ser do controller, que é o nível mais alto, é a primeira tag que ele vai obedecer. Ou seja, se essa tag power tiver uma macro dentro do controller, dentro da tag controller, ela vai executar essa daqui e não vai executar o source. Agora, se ela tiver uma tag dentro do room, ela vai executar o room e não vai executar o source. E vice-versa, e assim ela vai tendo essa precedência. Então, ela segue essa hierarquia, né? A tag segue essa hierarquia. Se eu tiver uma tag lá, por exemplo, se eu vier no global, vamos fazer um teste aqui agora, ó. Eu vim aqui no macro list, eu tenho lá a tag power. Se eu vier aqui procurar ela aqui, ó lá, eu tenho a tag power. Na macro global, eu quero, por exemplo, eu vou colocar só uma flag aqui, para ela setar uma flag. Flag unnamed, pegou uma flag e tal, eu abro aqui e eu faço um set nessa flag 1. Certo? Então essa tecla power no escopo global ela está fazendo um set na flag 1. Se eu vier num escopo de controller, por exemplo, se eu vier num iPad e vier na macro list dele e procurar essa mesma tag power, ela não está fazendo nada, ela não tem nenhuma função para ela. Então se eu vier aqui, por exemplo, e colocar para ela, vamos fazer um exemplo aqui, enviar um comando dessa TV da LG do Home Theater que a gente tinha trocado lá. Se eu vier lá para enviar o comando Power Toggle dela. Power Toggle. No escopo do controller, ou seja, no iPad, né? Dentro do controller. Ela faz isso. E dentro do ambiente Home Theater, essa mesma tag, ela vai ter uma macro. Então eu vou colocar só um comentário aqui para a gente visualizar só de forma bem sucinta aqui. Eu vou colocar lá um comentário assim, ó. Escopo Home. Então assim, é a mesma tag e ela obteve tem várias funções diferentes, né? Mas uma para cada uma dos níveis das tags, né? Então se eu voltar lá no nossa Vivo TV e clicar em cima do Power, a gente vê que ela tem lá, os 4 ficaram cor-de-rosas, né? As 4 funções ali significa que ela tem função nos 4 níveis de tag. Mas qual dessas tags que ela vai obedecer? A hora que eu apertar aqui, o que ela vai executar nesse instante? Ela vai executar o controller, que é essa tag aqui que ela vai executar o comando do Power Toggle da TV LG. Na verdade não é isso que eu queria nesse contexto aqui. Eu queria nesse contexto, dentro dessa página do iPad, que ele executasse realmente o source, que é o source desse que a gente está acessando aqui. Então a gente tem que ficar muito, muito esperto com isso, com a questão do nomeamento das tags. Porque se eu coloquei uma tag power, não seria interessante eu usar esse mesmo nome no escopo global, nem no escopo do controller, muito menos no escopo do room. Então assim, eu tenho que começar a pensar um pouco nessa maneira de usar essa tag. Então o que eu faço para resolver isso? Eu vou deletar essa tag do escopo do controller, e a partir de agora ela está fazendo o que então? Esse botão aqui, então, já que ele tem 3 macros associadas a ele, né? Ele vai executar a do room. A partir do momento que eu entrei nessa tela do Vivo TV, por exemplo, vindo do Home Theater, ele selecionou o ambiente Home Theater, aí ele foi para aquela página de sources, né? Ele veio para a página aqui de sources, eu selecionei a Vivo TV e ele veio para essa página da Vivo TV, tendo em vista que ele foi selecionado o ambiente Home Theater anteriormente. Então, o que ele vai executar na hora que eu clicar nessa tecla aqui? Ele vai executar a macro do Home Theater, porque ele já foi selecionado o Home Theater. Porém, olha que engraçado, se eu tivesse vindo através da varanda, por exemplo, se eu tivesse clicado em varanda,
e aí ele teria me jogado para essa página. Que eu tivesse clicado em Vivo TV e ele tivesse me jogado para a mesma página, eu tenho agora selecionado nessa página aqui o ambiente varanda, e não tem nenhuma tecla, ele vai funcionar o escopo global, o escopo do Source, o Power Toggle que a gente quer realmente da Vivo. Então, assim, a gente tem que ficar um pouco esperto com isso, porque você vê, a gente deletou o comportamento da função, do controller, resolvemos o problema nesse sentido, mas na hora que a gente cai no room, em apenas um room a gente tem essa mesma tag. Então, quando eu estou dentro do home, então ele vai dar aquele comportamento errante. Olha que legal. Você está lá dentro do home, você está testando no home e funciona. Aí, de repente você vai na varanda testar, você aperta o botão power e não funciona. Você, às vezes, na hora de validar isso, acaba não percebendo. Mas aí, de repente, seu cliente liga e fala, oh, aquela função lá não está funcionando. Por quê? Porque tem essa questão do escopo. Qual que é a precedência, então? Ele vai sempre ter a precedência de baixo para cima, né? Do controller, depois room, depois source e, por último, o global. Então, assim, quando você for fazer uma tag global, e você quer que ela seja acessada dentro de um source ou dentro de uma função controller, é interessante que ela tenha, talvez, um nome de tag bem diferenciado. Então, por exemplo, eu quero fazer uma tag que desliga toda a casa. Cria realmente uma macro que desliga toda a casa. Cria realmente uma macro, uma tag que seja power off toda a casa, ou desliga toda a casa, o off da casa. Porque ela vai ser uma tag única, e aí você vai conseguir vir aqui no global e fazer a configuração dessa tag, né, adicionar as funções nessa macro, para ela ser única. E ela não ter esse problema de repente, num escopo de um ambiente, ela funciona de repente, e aí que você tem um ambiente selecionado, você não tem ela mais funcionando. Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá, então, uma função que eu criei lá, vamos criar aqui, que vai, vou fazer essa coisa. Eu criei um all-off. Olha só que interessante. All-off, e aqui ele vai, vou só colocar um comentário aqui, só para a gente não se perder, só para ela ficar preenchida com alguma coisa, tá? Então, all-off da casa. Ele vai desligar a casa inteira aqui, a gente tem lá então esse comentário aqui. Se eu estou aqui no Home Theater e eu coloquei num botão, por exemplo, essa mesma tag all-off, maravilha, ele pegou lá na nossa tag global. Mas eu posso ter, por exemplo, às vezes eu configurei, quando eu estou dentro do Home Theater, por exemplo, quando eu estou aqui nessa página aqui, que eu acessei o Home Theater aqui, eu quero que o botão aqui, esse botão aqui do lado aqui, ele seja um all-off, por exemplo. Então eu vou nomear aqui, mas esse seja um all-off do Home Theater, né? Então, beleza, all-off, o mesmo nome que eu dei para outra tag lá, né? Bom, nota que ele veio aqui, mas na hora que eu vim aqui dentro do Home Theater, eu posso fazer um all-off do Home Theater aqui, ó. Então eu tenho um all-off do Home. Então, a partir do momento que eu cheguei nessa página, selecionando o ambiente Home Theater da página anterior, ele vai executar isso e vai deixar de executar a página global. A mesma coisa se eu colocar então, mas olha só que engraçado agora o problema que a gente criou. Se eu selecionei o Home Theater, vim aqui e selecionei o Home Theater. Aí ele me jogou para essa página de cá. Apertei a tecla da casinha e eu volto para a página principal. O ambiente Home Theater ainda está selecionado, porque você vai ver que ele vai estar pressionado aqui, o LED dele aqui, né? E na hora que o ambiente Home Theater está selecionado, aquele nosso all-off vai fazer o quê? Ele vai respeitar o all-off do Home Theater, porque é o Home Theater que está selecionado, e não vai respeitar o ambiente global. Viu só que interessante? Então, assim, toma cuidado com isso. Se você precisar de uma tag, por exemplo, all-off da casa, cria realmente all-off casa, faça esse nome de tag uma coisa mais específica. Se você for criar alguma coisa global, faça essa coisa mais específica para o ambiente global, para você não ter esse problema de entrar, ver quando o seu projeto crescer e aí você se perder entre as tags. Sempre tomar esse cuidado. Um último assunto, então, para a gente finalizar agora, eu quero falar sobre a questão do PageLink, né? No começo lá eu falei que eu gosto muito de usar o PageLink dentro do MacroSteps, né, que eu arrasto do MacroSteps, mas eu também tenho, como a gente percebeu aqui, pelo menos quando eu selecionei aqui a Apple TV, por exemplo, que ele já veio com o PageLink aqui, né? Então eu tenho esse PageLink, quero que eu clico nele, ele me dá lá, ó, Global, Activity, PageLink, ele me manda aqui, ó, eu seleciono aqui a página que eu quero que ele vá, né? Primeira página Media Player, eu posso ter mais de uma página dentro de um source, dentro de um determinado equipamento determinado do source, né? Então aqui eu consigo fazer esse jump específico aí para dentro da página, mas é uma atividade controller.
Então tenha em mente lá a questão da microcontroller, que ela sempre vai sobrepor uma outra macro. Então você tem que tomar cuidado na hora de você fazer essas páginas, essas tags com jump, que você for utilizar o tag aqui embaixo, né, o page link é daqui de baixo, né, se esse tag você for utilizar em alguma outra coisa, em algum outro botão que tenha mais alguma função, tomar cuidado porque ele vai sempre executar o jump e não vai executar às vezes a tag que você colocou lá no escopo de source ou no escopo de room. Então tomar um pouco de cuidado. Essa é a desvantagem então de usar essa tag aqui. A vantagem é que ela fica no serviço do sistema e quando você faz o jump você não tem problema nenhum com ele. Diferente desse page link aqui que a gente usa colocando dentro da macro. Se eu coloco o page link dentro da macro, que é o que a gente acabou utilizando aqui, né, eu poderia muito bem ter vindo aqui e usado esse page link aqui, né? Mas eu acabei colocando aqui dentro, né, chamando a página do Home AV e fazendo esse page link. Qual que é a diferença então? Qual que é o problema desse cara aqui? Qual que é a vantagem e a desvantagem? A desvantagem dele é que, vamos supor que a gente tem dois iPads que estão compartilhando a mesma programação. Então eu deixei aqui ó, um iPad só, né? É uma programação só. Tem um cliente lá me trouxe dois iPads, um da esposa e um do filho. Então os dois iPads vão estar abertos com a mesma programação. E na hora que eu apertar no iPad da esposa, por exemplo, o ambiente Home Theater, o iPad do filho também vai pular de página. Isso é um problema? Em determinado momento, sim. Se os dois estiverem utilizando ao mesmo tempo, sim. Na maioria dos casos, isso é muito raro acontecer. A menos que você tenha um projeto muito grande, isso acaba que não acontece. Mesmo assim, num projeto grande, você tem formas de contornar isso. Como? Criando um clone do iPad. Eu posso vir aqui no iPad e criar um clone dele. O que é um clone do iPad? Vou clonar aqui só para você ver. Ó. iPad 2. Quando eu crio esse clone do iPad, ele me abre aqui, ó, um outro iPad. Então, na hora que eu for puxar a programação, vai aparecer para ele como tendo dois iPads, um iPad e o iPad 2. Na hora que você der o Get Started, XP6S, iPad e iPad 2. Qual que eu escolho? Bom, no iPad da esposa você escolhe o iPad, no iPad do filho escolhe o iPad 2. Então você tem duas programações distintas que não vão ter esse problema, né, de jump quando a gente for trabalhar com esse jump aqui que eu disse do macro steps, né? Então não acontece mais esse problema. A vantagem desse clone é que tudo que eu fizer, por exemplo, aqui de mudança, né, tudo que eu alterar no iPad principal, ele já altera automaticamente no iPad 2. Tanto é que ele não tem nem como eu editar esse iPad 2. Ele é realmente um clone desse iPad aqui, e tudo que eu fizer nesse iPad ele vai replicar para esse clone dele, que justamente foi feito justamente para isso, para a gente ter essa desconexão aí de page links e etc., para não ter esse embaralhamento, como se fossem duas programações distintas. A única coisa só que eu falo desse clone para vocês tomarem um pouco de cuidado é que se for clonando muitos devices, né, se você for clonar uns 4 ou 5 aí, dependendo do tamanho da sua programação ou do processador que você está utilizando, você pode chegar no limite de memória, porque ele vai entender como sendo na hora de compilar e enviar isso para XP, ele vai fazer uma programação aí, vai enviar como se houvessem realmente dois iPads, né? Então assim, para gente que programa, é uma coisa que ela é transparente, ou seja, a gente não consegue mexer nesse iPad, mas na hora que a gente envia para a XP essa programação, seria como se ele estivesse enviando programação de dois iPads diferentes, né? A XP entende como dois iPads diferentes, logo isso acaba consumindo mais memória. Então se a gente até vier na XP aqui e bater um check memory usage, a gente vai conseguir ver que ele aparece em dois iPads. Olha lá, a gente tem os dois iPads consumindo o mesmo tamanho. Então, se eu tenho um iPad aí que chegou lá, por exemplo, os seus 10 megas aí, ele vai 20 megas de iPad de cada um. Né? Então, se a gente duplicar isso, a gente tiver 4 iPads e cada iPad com 10 megas, a gente já foi para 40 megas. Então, a gente acaba crescendo aí exponencialmente o tamanho da programação com isso. Eu, particularmente, prefiro sempre utilizar o jump do macro steps, que eu acho que ele é mais prático, a gente consegue fazer coisas mais interessantes com ele. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma questão que eu quero fazer um jump específico quando eu tenho um ambiente selecionado, então às vezes eu selecionei aqui, quando eu estou aqui, por exemplo, na Apple TV, quando eu tenho no Home Theater aqui, eu quero fazer um jump específico para uma página do Home Theater, ou um jump específico para um ar-condicionado, por exemplo.
O ar-condicionado aqui, eu posso ter vários ar-condicionados de vários ambientes. Eu posso falar que quando eu estiver no ambiente home, ele vai para a página do ar do home. Quando está no da varanda, eu falo que ele vai para o ar da varanda. Quando está na suíte principal, ele vai para o ar da suíte principal. Na mesma tag, sempre a tag Activity Climate. Se eu usar o PageLink, eu não tenho essa capacidade de fazer isso, porque ele entra no controller e o controller é um jump único, ou seja, ele vai pular para uma página só e não tem como eu fazer uma seleção de página dependendo do ambiente que eu estou selecionado. Então a gente tem essa perda aí. Bom, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que vocês devem trabalhar aí bastante, se embrenharem no mundo aí do Apex, acho que vale bastante a pena. O primeiro projeto sempre vai ser mais dolorido, o segundo vai doer, mas vai doer menos, e o terceiro você vai fazer com o pé nas costas, eu posso te garantir isso. É bem mais prático, é bem mais rápido, vocês viram aí com 1 hora a gente conseguiu fazer, como eu disse, né, uma interface ruim, mas se a gente pegar, por exemplo, o controle, o T4X, ele está funcionando perfeitamente, ele já está com todas as páginas dele funcionando redondas, então assim, qual foi o tempo que a gente gastou para configurar ele? Zero, já estava incluído junto já no iPad, entendeu? Então, eu acho que assim, o Apex ele tem esse grande apelo de facilitar a programação. Como eu disse, a gente não programa mais o dispositivo, a gente programa agora os sources, a gente programa as fontes, né? O que a gente tem no sistema. Então é um pouquinho diferente, é um pouquinho disruptivo. No começo a gente, mas no outro sistema eu fazia de tal maneira e agora eu tenho que fazer, como é que eu faço, né? Então tentar sair um pouquinho da caixa, tenta pensar um pouco diferente, pensa um pouco fora, que isso ajuda bastante aí, ó. Como que eu faria se eu nunca tivesse feito, né? Tenta mudar esse paradigma, né? Em vez de você falar assim, putz, no Apex eu fazia de maneira assim. E aqui, como é que eu vou fazer? Assim não funciona. Então, sai um pouco da caixa e pensa diferente. Vamos falar assim, olha, eu estou vendo aqui de fora, como é que eu faria se fosse a primeira vez que eu vou fazer isso? Vamos olhar de um modo diferente, porque aí a gente vai entender um pouco melhor o paradigma do sistema e ver que realmente é bem mais prático e bem mais fácil. Eu acho que tudo que vocês viram até agora só comprova isso e mostra o quão fácil, o quão rápido consegue ser uma programação dessa. Eu acho que vale a pena investir sim num layout, numa template aí. O Danilo já colocou várias aí no grupo, eu recomendo fortemente a Alera, né, do Blackman. Então são sistemas aí que vale bastante a pena. Bom, se houver alguma dúvida, espero que tenha ficado sanada. Se houver ainda alguma coisa que não foi sanada, pode contar comigo, pode me procurar aí no grupo que posso ajudar, assim, sendo possível, eu vou ajudar vocês. Muito obrigado.